Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa introdução ao Pai Nosso e ainda estamos desdobrando consequências importantes da palavra Pai, a primeira palavra do Pai Nosso. Como vimos em outros programas, o judeu admite chamar a Deus pelo nome de Pai, mas de forma imprópria. Pai enquanto Criador, enquanto conservador de todas as coisas, enquanto Deus providente, que já atua na história dos homens, mas sempre nesse sentido, Pai no sentido impróprio, não Pai no sentido dado pelo próprio Jesus. Portanto, chamar a Deus pelo nome de Abba, portanto, como uma criancinha chama o seu papai, com toda a liberdade, com toda a audácia, com toda a confiança, sem formalidades, sem ponderar, fazer as devidas considerações, sem aquele ritual, ó Altíssimo, ó Todo-Poderoso, ó Onipotente, ó Glorioso, etc., Jesus não revela uma forma inaudita de se dirigir ao Pai. Se Ele nos autorizou a fazer isto, é porque deu-nos o poder, não apenas ensinando a literalidade do Pai Nosso, mas o poder que nos autoriza a dirigirmos-nos a Deus dessa forma. E esse poder é a força do Espírito Santo, pelo seu sangue derramado na cruz, que foi operada na profissão de fé e no batismo. São Cipriano, bispo de Cartago, na sua obra muito conhecida sobre a oração dominical, no capítulo 9, ele diz uma frase de duas linhas, que eu acho que ajuda-nos a compreender essa realidade tão enigmática, tão bela, tão encantadora, essa autoridade, essa ousadia que Jesus nos concedeu para chamarmos o seu Pai do mesmo jeito como Ele trata o seu Pai, com essa intimidade infantil, digamos assim, inocente e coloquial, que denota os dois são uma só coisa. O homem novo, renascido e restituído a seu Deus pela graça, diz, antes de mais nada, Pai, porque se tornou filho. A ideia de adoção filial, o filho foi adotado pelo pai e, portanto, passa a ter todos os direitos, aspas, dentre eles, o direito de herança. É São Paulo quem utiliza essa expressão. Já não sois escravos, sois filhos, e sois filhos, sois herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele. A ideia de herdeiro por ser filho adotivo, no sentido estrito, isso não existe no Antigo Testamento. Logo, os judeus não admitem. Mas é ousadia demais, dizem eles, que além de chamar a Deus dessa forma tão ousada, tão atrevida, eles possam ser considerados, dizem alguns judeus com relação aos cristãos, no mesmo rango desse Cristo que nós não reconhecemos que é Deus, é outra blasfêmia para os judeus. Se é blasfêmia para eles, nós respeitamos tal pensamento. Para nós, é a pura, é a cristalina, é a mais absoluta verdade. Ou seja, fomos renovados, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, renascemos de novo, quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Fomos restituídos a Deus pela graça, porque o sangue de Cristo nos tirou do poder das trevas, nos resgatou, Ele subiu e levou cativos os cativos. Assim, esses cativos podem propriamente dizer, como Jesus dizia a respeito do seu Pai, Abba, e ponto final.